Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 até o versículo 25. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus, nos abençoa nesta hora, traga sobre nós entendimento, para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar, Senhor. Que possamos viver de acordo com esta palavra, para então, Senhor, podermos ser obreiros aprovados, fiéis despenseiros da Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos abençoa em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Como nós temos dito a cada domingo nos cultos da noite, nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. E a lista de Paulo, pode colocar no versículo 22, por favor. Paulo deixa muito claro que ele não está falando de coisas isoladas, ele está apenas nos dizendo quais são os itens ou as partes que compõem o fruto do Espírito, senão ele teria escrito, mas os frutos do Espírito são. Mas não é isso que ele escreveu. Ele disse, mas o fruto do Espírito é. Então nós precisamos entender que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então não adianta, eu já falei isso aqui, se você tentar produzir essas virtudes na sua vida, você não vai conseguir, porque elas são resultado da ação do Espírito de Deus em nós. O que nós podemos fazer é buscar o Espírito. O que nós podemos fazer é nos enchermos do Espírito. Como Paulo disse lá em Efésios 5,18. Mas não se embriaguem de vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Então, nosso alvo não é tentar reproduzir essas virtudes em nós, até porque elas são sobrenaturais. Apesar de serem partes que nós estamos acostumados a falar, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente sabe o que essas coisas são, a gente sabe o que elas significam, mas quando a gente vai olhar à luz do que Paulo está querendo dizer, a gente vê que é algo muito mais profundo. E nós, como seres humanos, não podemos reproduzir essas coisas em nós sem que o Espírito de Deus possa agir. Amém? Então precisamos entender isso. A nossa busca é para nos enchermos do Espírito. E uma vez cheios do Espírito, o fruto do Espírito se manifestará em nós. Você não planta uma árvore, você planta primeiro o quê? Uma semente. A semente, ela cresce, ela vira uma árvore, e a árvore é que dá o fruto. E como eu tenho dito também aqui, nós precisamos lembrar de João, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, que o Senhor, Ele é, o Pai é o agricultor, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele ramo que Deus limpa, Ele produz o quê? Mais fruto. Então nós precisamos estar
preparados para sermos limpos e então, cheios do Espírito, nós vamos frutificar. Amém? Hoje vamos falar sobre paz. Hoje já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria. Hoje vamos falar sobre este terceiro item ou terceira parte do fruto do Espírito. Pastor, eu não peguei as outras, está lá no nosso canal do YouTube. Se você entrar lá no YouTube, todas essas mensagens estão lá gravadas, você pode voltar e assistir no momento que você quiser. Hoje nós vamos falar de paz. Ora, o que é paz? Você poderia dizer assim, pastor, paz é ausência de conflito. Paz é quando a minha vida está um mar de rosas. Paz é quando está tudo caminhando bem. Paz é quando eu não tenho nenhum boleto para pagar. Então está todo mundo sem paz aí, né? Pastor, se for pelo lado do boleto, está todo mundo com falta de paz mesmo. Mas, se nós pensarmos sobre paz desse ponto de vista, nós vamos ser levados a um entendimento equivocado à luz da palavra, achando que a paz da qual Paulo está falando aqui no texto é uma paz circunstancial. Se nós entendermos paz desse ponto de vista, nós vamos ser levados a pensar que a paz depende das circunstâncias. Olha, se eu defino paz como ausência de conflitos, ausência de problemas, se a minha vida está tudo bem, se o mar está tranquilo, se não tem ondas no oceano, isso tudo é uma paz que depende do quê? Das circunstâncias. Se está tudo bem, eu estou em paz. Se não está tudo bem, eu não estou em... Será que realmente essa é a paz que é fruto do Espírito? Ou que é um dos itens do fruto do Espírito? Será que a paz que Paulo está falando aqui no texto aos Gálatas é essa paz que realmente depende das circunstâncias que estão fora do meu controle? Ora, gente, não ter problema está fora do meu controle, sim ou não? Se você está tocando a sua vida, de repente a sua geladeira queima, isso está debaixo do seu controle? Não. Você está lá fazendo aquele bolo que você caprichou, você ficou 3 meses treinando, aí você bota o bolo no forno para assar, acaba o gás. Isso está no seu controle? Não. São coisas que fogem ao nosso controle. Então, se você pensar paz desse ponto de vista, você vai errar o entendimento do que o texto bíblico está falando. Receber e vivenciar a verdadeira paz é desfrutar da paz que vem de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando Paulo está falando aqui de paz, ele está falando não dessa paz circunstancial, mas ele está falando da paz que vem da onde? De Deus. E a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Porque a paz de Deus, ela não é a paz que o mundo fornece. Ela é uma paz que não consegue ser explicada humanamente falando. Ora, se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma, e de repente o navio foi pego por uma tempestade. Quem já leu esta passagem? Um vento contrário, uma tempestade chamada Euraquilão, toma conta daquele navio, e de repente a viagem que estava tranquila se tornou uma viagem tumultuada. Os homens daquele navio começaram a rogar aos seus deuses, e todos estavam desesperados, porque já estavam, se eu não me engano, há 14 dias, sem ver
a luz do sol, nem a lua e as estrelas, não tinham mais navegação, o navio sendo sacudido de um lado para o outro, já não estavam conseguindo nem comer direito, ou seja, todos estavam ali desesperados. E Paulo? A Bíblia diz que Paulo estava em... Por que Paulo estava em paz? Porque o próprio Paulo diz que ele, no meio daquela confusão toda, o que ele foi fazer? Ele foi orar. E no meio daquela tempestade, e no meio daquele navio sendo sacolejado de um lado para o outro, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor apareceu e falou com ele. E aí ele foi falar com os homens do navio, e eu imagino o rosto de Paulo no meio daquela confusão, calmo, como dizia aquela música antiga, calmo, sereno e tranquilo. Aquela paz que irrita. A pessoa, você está agitado e aquela pessoa está do teu lado assim, ó, que chega a irritar você. Já aconteceu contigo? Você está estressado, você está doido para acertar um, e a pessoa está ali do teu lado, ali naquela calma, você fica irritado com aquilo. E assim estava Paulo. Por quê? Porque Paulo estava desfrutando não da paz dos homens, mas Paulo estava repleto da paz de quem? De Deus. Uma paz que não depende de circunstâncias. O cenário era o pior possível. O que Deus veio dizer para Paulo não foi uma notícia boa. Deus disse para Paulo: olha, diga para os homens, para ninguém pular do navio, porque vocês vão chegar numa ilha, só que tudo vai ser perdido. O navio, a carga, os mantimentos, não vai ficar nada, mas as vidas serão poupadas. E Paulo vai lá e dá o recado: se acalmem, fiquem tranquilos, porque eu orei ao meu Deus, e tudo vai acabar bem. Gente, essa paz, ela não pode ser produzida por nós. Você entende isso? Você, eu, ninguém consegue produzir esse nível de paz. Ela vai ser sentida principalmente nos momentos mais difíceis do nosso coração. São nesses momentos de luta e tribulação é que nós precisamos dessa paz que não vem dos homens, mas vem de Deus. É quando você recebe uma notícia ruim, é quando você está passando por uma tribulação, é quando você está passando por uma dificuldade, é quando você está enfermo, ou algum ente querido seu está enfermo, e você diz: e agora? E de repente aquela paz inunda a sua vida. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Quando a minha esposa estava grávida da nossa filha, a minha esposa, quando completou o 7º mês de gravidez, a pressão dela começou a subir muito. Ela teve pico de 20 de pressão. E toma medicamento e a pressão descia um pouquinho e subia de novo. E nós fomos fazer uma ultrassonografia. E quando nós entramos na clínica, aquela agitação, e corre para lá, corre para cá, e botaram ela numa maca para fazer o exame. E aí eu sentei, minha esposa estava deitada lá para fazer a ultrassonografia, eu sentei, ela estava meio agitada, e de repente eu comecei a sentir uma paz invadindo a minha alma. Uma coisa que não era minha, era algo sobrenatural. Eu estava com meu coração agitado porque a pressão dela estava subindo e a médica estava preocupada e falou: vai lá, faz uma ultrassonografia, porque isso não está legal, tal, aquela agitação toda. Mas quando nós entramos naquela sala e ela deitou e eu sentei, eu senti aquela paz invadindo e cortando a minha alma. Aí eu parei, aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu não tinha ideia do que ia acontecer naquele dia. O Espírito Santo falou: fique calmo, pois eu estou colocando 2 anjos, um para proteger a sua filha e outro para proteger a sua esposa. Eu não entendi o que Deus estava querendo dizer com aquilo, mas eu disse: amém. Fizemos o exame,
Saímos da sala, ficamos na recepção, e todas as grávidas que chegaram depois de nós estavam indo embora com os exames e a gente nada. Eu falei, caramba, tem coisa aí. Mas cada vez que eu ia ficar agitado, o que Deus tinha colocado no meu coração? Paz, uma paz que não era minha. E aí quando eu sentia que eu ia ficar agitado, o Espírito Santo, calma. Aí olha, parecia que eu tinha tomado uns 3 comprimidos de Rivotril. Daqui a pouco, vem uma enfermeira, o esposo da dona Adriana. Falei, sou eu, pode vir aqui por favor? A menina naquela tranquilidade, né? Quando eu cruzei a porta, que ela fechou a porta, estava um furdunço lá dentro. Pega, senta aqui, e não sei o que. Eu falei, o que houve? Aí a médica que fez a ultrassonografia já estava em contato com a médica dela. Olha, a doutora quer falar contigo. Eu peguei o telefone, fala doutora, olha, você vai sair daí correndo para a clínica, porque vai ter que fazer o parto hoje. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Mas o meu coração estava em quê? Em paz. Saímos dali, fomos para o hospital. Raquel nasceu prematura, 7 meses, 1,245 kg, 34 dias de UTI. Depois a médica disse para nós, toda a equipe entrou na sala de cirurgia, já acertado que só ia sair uma viva. A criança já estava descartada. A médica falou isso para nós. Todos nós entramos na sala de cirurgia, já todos acertados que a nossa prioridade era salvar a mãe. A criança já era dada como perdida e ela está sentada aqui hoje. 26 anos de idade, casada, para a glória de Deus. Mas o que aconteceu? A paz de Deus veio ao meu coração. Porque Deus conhece as lutas que nós vamos enfrentar, você pode dizer amém? Ele sabe as lutas, Ele conhece as tribulações, Ele sabe os momentos em que você vai precisar de algo que você não pode produzir. E eu lembro que estava tudo combinado para eu assistir a cirurgia, eu fui impedido de assistir, eu fui para o quarto, e só estava eu e ela, né? Quando nós chegamos no hospital, ela foi para o centro cirúrgico, eu fui para o quarto. Aí daqui a pouco chega o meu pai, daqui a pouco chega o meu sogro. E aí, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas o meu coração estava em paz. E eles perguntavam, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Mas como é que você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza porque Deus falou que vai ficar tudo bem. Ele colocou um anjo para guardar uma e um anjo para guardar a outra. Então as duas sentadas aqui na frente hoje. Então, meus irmãos, esta paz, ela não depende das circunstâncias, ela não depende das coisas que estão acontecendo. Aliás, essa paz foge do nosso controle, porque quem derrama ela é o Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre esta paz é que ela nos é dada generosamente e sem esperar nada em troca. E se você puder guardar algumas coisas que nós estamos dizendo hoje, guarde essas 3 coisas. Primeiro, essa paz, ela nos é dada generosamente e sem esperar nada em troca. João 14, 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Tem alguém lá em cima? 27. Preste atenção o que o texto bíblico diz. Deixo com vocês o quê? A minha paz lhes dou. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Jesus. E o que Jesus está dizendo? Eu deixo com vocês o quê? A paz. Que paz? A minha
paz. Eu não lhes dou a paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz que espera algo em troca. Eu respeito você se você me respeitar. Eu vou tratar bem você se você me tratar bem também. Eu vou respeitar o seu direito se você respeitar o meu. Essa é a paz do mundo, depende de circunstâncias, depende de argumentos, depende de negociações. A paz de Deus, ela não depende disso. Eu não dou como o mundo dá. A paz de Cristo, ela é uma paz que é dada gratuitamente e sem cobrar nada. E aí, ao receber esta paz, o que Jesus Cristo diz? Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Então, meus irmãos, quando a gente recebe a paz, que é fruto do Espírito Santo, o medo e a angústia tem que sair do nosso coração, senão não é a paz de Deus. Se o seu coração não estiver em paz, é porque não vem de Deus. A paz de Deus, ela traz segurança. A paz de Deus traz tranquilidade. A paz de Deus traz o nosso coração a confiar em Deus. A paz de Cristo, ela não nos traz angústia, medo, dor nem aflição. Pelo contrário, ela nos traz segurança e sem cobrar nada em troca. Então, primeira coisa que eu gostaria que você guardasse: é uma paz que é dada generosamente e sem esperar nada em troca. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Segunda coisa, falando a respeito de paz, nós precisamos então desfrutar dela. Se ela é dada generosamente e sem esperar nada em troca, nós precisamos desfrutar dessa paz. Como, pastor? Não focando nas circunstâncias. Se você focar nas circunstâncias que estão cercando a sua vida, você não vai desfrutar dessa paz. Como eu faço isso? Permanecendo firme na confiança de que o Senhor é um Deus de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Veja o que o texto diz: Tu, Senhor, conservarás em quê? Em perfeita paz. Quem? Aquele cujo propósito é o quê? O que é isso? O que é uma pessoa de propósito firme? Hã? Confiante em Deus. O que é uma pessoa de propósito firme? Que não desiste. Uma pessoa que não esmorece. Uma pessoa que persevera. Ora, veja o que Deus está falando através do profeta Isaías: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Exemplos de pessoas com propósito firme na palavra. Ninguém? Ana, a mãe de Samuel, que tinha o desejo de ter um filho, mas não podia engravidar, e ela fez um voto com Deus, e quando Deus honrou ela, ela entregou e cumpriu o propósito. Sara, quem mais? Abraão. Moisés é um homem de propósito firme? Sim ou não? É. Deus disse: vai até o Egito e liberte meu povo. Ele ficou de frente de Faraó, ele enfrentou a nação mais perigosa do planeta naquela época. Josué era um homem de propósito firme?
Davi era um homem de propósito firme, mas pastor, Josué enfrentou um monte de guerra, Davi enfrentou um monte de guerra, mas no coração deles havia o quê? Paz. Porque a paz, ela vem da confiança em Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque quem tem o propósito firme, tem propósito firme, porque confia em Deus. Você pode dizer amém? Então, uma pessoa de propósito firme é aquela que confia em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das lutas. Ela não para, ela não esmorece, ela não desiste, ela não desanima, ela não fica pelo caminho. Por quê? Porque ela está olhando para o alvo. E a paz de Cristo nos sustenta nos nossos momentos de fraqueza. Então, a primeira coisa que eu disse que eu gostaria que você guardasse foi: essa paz, ela nos é dada generosamente e sem esperar nada em troca. A segunda coisa, desfrute dessa paz. Como? Sendo uma pessoa de propósito firme. Se você for uma pessoa de propósito firme, você também vai desfrutar dessa paz. Agora, se você continuar esmorecendo, ficando à beira do caminho, você não vai desfrutar dessa paz. Ah, pastor, mas o senhor não sabe as lutas que eu enfrento. E você sabe as lutas que Davi enfrentou? Que Moisés enfrentou? Que Josué enfrentou? Que Sara enfrentou? Que Ana enfrentou? Todo mundo tem as suas lutas. Todo mundo tem as suas lutas, amém? Ninguém passa por esse mundo sem enfrentar problemas. Agora, uma pessoa cujo propósito é firme, porque ela confia em Deus, ela pode dormir descansada. Por quê? Porque depois de um dia de trabalho, de um dia de esforço, de um dia de luta, ela sabe que Deus está no controle. E ainda que você tenha passado um dia muito difícil, uma semana muito difícil, um mês muito difícil, um ano muito difícil, você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e vai dormir. Por quê? Porque você sabe que quem cuida de você é o Deus da paz. E aí, se eu durmo tranquilo, eu posso esperar pelo amanhã tranquilo, porque o mesmo Deus que me sustentou hoje, será o mesmo Deus que vai me sustentar e depois de, por aí vai. O Deus que me sustentou hoje é o mesmo Deus que vai me sustentar amanhã. Mas o que é que traz isso ao meu coração? Paz, a confiança, o propósito firme. Ah, caramba, olha, meus irmãos, não é brincadeira não. Amanhã, só para você ter ideia, amanhã eu tenho que pagar um monte de conta aqui da igreja. Por baixo, deve dar uns 10 mil reais. Pastor, como é que o senhor está tão tranquilo aí hoje? O senhor já contou as ofertas, né? Nem mexi. Sabe por quê? Porque eu sei que amanhã Deus proverá. E sabe o que vai acontecer quando chegar em casa hoje? Vou dormir bem à beça. Porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Você entende isso? Eu duvido que você tenha um boleto maior que o da igreja amanhã. Duvido. Seu boleto não chega nem perto dos boletos da igreja amanhã. Mas hoje eu vou dormir em paz. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós. Então esta certeza, esta convicção, ela só vem de alguém que tem um propósito, que confia em Deus. Se você ficar ansioso, preocupado, você vai bater a cabeça no travesseiro, você vai rodar de um lado para o outro, você não vai dormir, aí você vai levantar, vai para a sala, vai ver o dia raiar. E sabe o que vai acontecer amanhã? Vai ser um problema, porque além dos problemas que você tem que enfrentar, você vai estar virado e cheio de sono. E ficar acordado não vai resolver absolutamente nada. A não ser para trazer olheira. Aí não há maquiagem que dê jeito, irmão. Não tem. Então, meus irmãos,
Quando eu desfruto da verdadeira paz, eu posso entregar a minha ansiedade nas mãos de Deus. Pastor, o senhor não fica ansioso? Claro que fico. Acha que é fácil lidar com um tamanho desse de pagamento? Mas a minha ansiedade, ela está debaixo do quê? Da provisão de Deus. Então nós temos que aprender, meus irmãos, que a paz de Deus, ela nos leva a esta maneira de viver. Nós não precisamos viver com pressa, nós não precisamos viver com medo, porque Deus é o dono do tempo, Deus é o dono das estações, Deus é dono de todo o dinheiro, de todo o ouro, de toda a prata, e Ele é fiel àqueles que fazem a sua vontade. Você pode dar uma glória a Deus? Ele é fiel. Essa é a certeza que permeia a vida daqueles que vivem a paz, que é fruto, ou é um dos itens do fruto do Espírito. Você pode dar uma glória a Deus de novo? E por mais ansioso que você esteja, Jesus Cristo disse que você não pode acrescentar 1 minuto sequer à sua vida. Não pode. Você não vai fazer o tempo correr ou atrasar, o tempo vai correr no tempo determinado por Deus, amém? Terceira coisa que eu gostaria que você guardasse: nele nós temos a verdadeira paz e ninguém pode tirá-la de nós. Nele, em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira paz e ninguém pode tirá-la de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 23. Nada e ninguém pode tirar a paz que Deus plantou no seu coração. Nada. Nada. Veja o que Paulo escreve à igreja de Filipos: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o quê? Esteja com o quê? Esteja com o Espírito. E se a graça do Senhor está com o nosso espírito, se o que Paulo está dizendo se trata de algo espiritual, carne e sangue não podem roubar isso de nós. Paulo disse: a graça do Senhor Jesus Cristo. Veja como é que a frase poderia ser diferente, e aí o entendimento seria diferente. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Não era uma frase que seria possível ser dita, sim ou não? Sim. Mas foi essa frase que Paulo escreveu? Não. Diz que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Esta paz, ela não só atinge a nossa carne, mas ela alcança o nosso espírito. E se alcança o nosso espírito, homem nenhum pode tirar. É aquela paz que te faz vencer as lutas, as tribulações, as circunstâncias que se levantam. É aquela paz que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como você consegue? Como você pode? Como você está tão calmo? Como você está tão calma? Como você não está aflito ou aflita? E você vai responder o quê? É Cristo. Eu não estou aflito porque Cristo está comigo. Eu não estou desesperado ou desesperada porque eu recebi a verdadeira paz. Então, meus irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito, para que isto se torne realidade em nossas vidas, para que você seja uma pessoa que tem amor, alegria,
paz, e por aí vai. A paz de Deus, ela não funciona de acordo com as circunstâncias. Eu me lembro de que os apóstolos estavam no barco e de repente eles foram apanhados por uma tempestade e Jesus vem andando sobre as águas. E de repente eles olharam e viram alguém andando pelas águas, acharam que era um fantasma, crendice da época. E aí começaram a gritar e Jesus disse o quê? Calma, sou eu, sou Jesus. E Pedro olha para aquele vulto e diz o que para ele? Se tu és Jesus, manda que eu vá ter contigo. O que Jesus Cristo disse para Pedro? Vem. Pedro pula do barco e começa a fazer o quê? Andar sobre as águas. De repente, o que acontece com Pedro? Ele para de olhar para Cristo e ele passa a olhar para quê? Para as circunstâncias. Espera aí. Não, espera aí, isso não é possível. Eu estou andando sobre as águas mesmo? Aí nesse momento o que acontece? Ele começa a afundar. Ele pede socorro, Jesus estende a mão, o levanta, coloca dentro do barco, mas o que Jesus fala para ele? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Quando nós duvidamos, na verdade nós não estamos crendo no poder de Deus. Deus pode todas as coisas? Você crê nisso? Então por que a dúvida no seu coração? Se Deus pode todas as coisas, e se você crê que Ele pode todas as coisas, por que o seu coração ainda está em dúvida? Porque talvez esteja faltando esta paz sobrenatural. Pastor, como é que eu consigo essa paz? Encha-se do Espírito. Somente uma vida cheia do Espírito vai manifestar o fruto do Espírito. Amém? Vamos ficar aqui.